Eu fiz faculdade de biologia e eu já tive muitos livros sobre o assunto, principalmente sobre ecologia, guias de identificação de espécies de plantas, de animais, de aves. Hoje eu não tenho mais tanto, mas desde o início dos meus estudos em biologia, eu buscava referências para tentar entender a relação entre os seres humanos e a natureza. Um livro antigo, mas um clássico, né? É O Homem e o Mundo Natural, do Kate Thomas, e também esse aqui do Albert Crosby, Imperialismo Ecológico, que hoje, quando eu estou estudando decolonialidade, eu lembro que lá há 30 anos atrás eu li esse livrinho aqui. Alguns livros da antropologia, assim, eles foram muito marcantes na minha trajetória e fizeram me encantar por esse universo da etnobiologia, desse estudo entre a relação entre cultura e natureza. Um deles foi esse aqui do Marvin Harris, Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas e os Enigmas da Cultura, muito instigante, assim, ele puxa vários assuntos bem diferentes que não fazem parte do nosso cotidiano, sobre o qual provavelmente a gente nunca pensou antes. Apresentam sociedades, né, diferenciadas e trazem esse mergulho dos antropólogos, dos pesquisadores em culturas que não são a sua cultura de origem. Esse outro aqui do Wade Davis, A Serpente e o Arco-Íris, ele faz um estudo sobre o voodoo no Haiti. Assim, é muito interessante. É um livro que conta a história, né, da vivência desse pesquisador nesse contexto, mas para mim é como se fosse um romance, assim, tão entretida que eu fiquei com a leitura. Esses são livros que eu tenho há muitos anos e que eu releio de tempos em tempos e que sempre me despertam a mesma curiosidade de quando eu tinha lá meus 18 anos. E um outro nessa mesma leva, que me foram indicados, inclusive, pelo professor José Geraldo Marques, que veio a ser o meu orientador no mestrado, é esse aqui do Kenneth Good, que chama Dentro do Coração, e conta a experiência dele de viver com os Yanomamis. Aí eu estudei também os autores mais clássicos da antropologia sobre esse assunto, como Claude Lévi-Strauss, esse aqui, e também sobre Malinowski. Aí isso me levou a querer entender mais sobre antropologia, etnologia, antropologia social, a antropologia cultural, a sociobiologia com Eduardo Wilson, depois a ecologia humana e a etnobiologia, etnoecologia, né, áreas que eu me especializei, onde aqui a gente tem um livro de um autor de referência nesse campo, que é o Vitor Toledo, sobre a memória biocultural. Aí eu fui tentar entender melhor, né, a nossa história de formação enquanto povos latino-americanos, enquanto povos, né, o povo brasileiro. Então, um livro polêmico, mas bem marcante também, foi As Veias Abertas da América Latina, sobre a colonização do nosso continente. Alguns clássicos aqui do Brasil, né, Os Índios e a Civilização, do Darcy Ribeiro, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, estudos mais de história mesmo, ou da história contada por um jornalista, né? No caso eu gosto dos livros do Eduardo Bueno, que faz uma releitura, né, e uma síntese de diversos historiadores de uma forma mais instigante e emocionante da gente descobrir aquilo, inclusive, que ficou por trás da nossa historiografia oficial. Então, tenho vários dele, tem muitos livros, né? Tenho alguns dos principais, já li alguns outros. A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados, A Coroa, a Cruz e a Espada, e também outros autores, né, que seguem uma pegada de desmistificar fatos da historiografia oficial, e busco ler, assim, autores que vão para abordagens diferentes e às vezes com opiniões antagônicas. Então aqui o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Depois dessa passada, então, que começou na biologia, foi para a etnobiologia, para antropologia, para sociologia, para a história, eu cheguei na psicossociologia
e na ecologia social, Sérgio Moscovici, Natureza para Pensar Ecologia. Outro autor importante, né, na ecologia política é Boaventura de Santos Souza, esse aqui é a Gramática do Tempo. E aí 2 autores que foram importantes na construção da minha tese de doutorado sobre os sítios naturais sagrados, Eduardo Viveiros de Castro, Metafísicas Canibais, que eu não cheguei a abordar tanto na tese, mas foi fundamental para os meus entendimentos, e Miceliade, o Sagrado e o Profano, que é a base teórica que eu utilizo, né, no meu estudo. E aí outros autores também que vão dialogar entre ciência, cultura, natureza e espiritualidade, como Henrique Leff, e vão discutir a epistemologia ambiental a partir desse diálogo de saberes, Leonardo Boff, Roberto Crema, da Unipaz, lá no Rio, O Poder do Encontro, um livro muito legal que fala sobre a origem do cuidado, né? A gente trabalha muito na área ambiental com o conceito de conservação e de preservação, e esse livro me ajudou a trazer e a estar construindo, né, uma abordagem sobre essa lógica do cuidado, assim como esses autores que eu citei antes. E esse encontro, né, de perspectivas acadêmicas que vem de uma formação mais ocidental com autores indígenas. Esse aqui é um livro do Roberto Crema com Cacaverá, mas tem muitos outros que eu já li, alguns que estão por aqui, outros que já foram passear, mas estou sempre revendo. Hoje, né, a gente tem uma produção bastante significativa de autores indígenas, quilombolas, de populações tradicionais que trazem eles mesmos, né, suas próprias visões. E eu gosto muito, esse aqui é uma obra que concentra ensaios de várias lideranças representantes indígenas sobre o cuidado com a terra. Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e a série, né, de livros que condensam palestras feitas por ele. Eu também gosto muito do Álvaro Tucano, né, um amigo querido que eu conheci lá em Brasília, conheço toda a família dele, uma referência, né, uma liderança super importante aí na nossa história, na história da conquista dos direitos indígenas. De autores quilombolas, tem vários também, mas eu estou lendo mais a obra do Antônio Bispo, A Terra Dá e a Terra Quer, e a perspectiva da contracolonialidade, assim, super recomendo. São livros de leitura fácil, uma linguagem simples e ao mesmo tempo extremamente profundos e transformadores. Assim, entender a lógica de perceber a natureza a partir do olhar deles é algo bastante transformador. E não só na relação com a natureza, mas nas relações sociais, na relação com o próprio corpo e na relação com os nossos afetos. Então, eu gosto muito também da Geni Nunes, que publicou recentemente esse livro Descolonizando Afetos e Experimentando Outras Formas de Amar. Ela é uma indígena guarani e ela traz uma percepção de como muito dos nossos padrões com relação a relacionamentos foram moldados, né, por esses valores católicos cristãos, impostos, eurocêntricos, e que há outras diferentes abordagens e formas de amar não coloniais, né? Então, Descolonizando Afetos, super recomendo. Esse aqui é um livrinho pequenininho, mas incrível, baseado numa palestra feita por essa autora, que eu não vou saber pronunciar o nome, africana, que ela fala do perigo da história única. Isso é muito importante aqui no Brasil, porque a gente está acostumado a retratar a história como a gente aprendeu nos livros, a partir de uma visão que foi construída por alguns autores dentro de momentos, né, de mundo, momentos governamentais que invisibilizaram boa parte do que aconteceu com os povos indígenas, com os povos negros, com outras populações tradicionais, a importância da presença histórica, da presença atual e da presença futura desses povos nesses territórios. E esse livro aqui é uma pérolazinha, assim, um achado que fala um pouco sobre isso. E aí, por conta do meu trabalho com os sítios naturais sagrados, eu me interessei também a entender um pouquinho mais do contexto, né, das tradições de encantaria, de matriz africana,
caboclos, encantados, as folhas sagradas e as liturgias envolvendo isso. Também, assim, não conheço muito, mas fiz algumas leituras relacionadas com ocultismo, com ufologia. Estudei um tanto sobre a questão do folclore, geografia dos mitos brasileiros, Câmara Cascudo. Teve uma fase que eu ficava comprando livros infantis que tratavam de lendas brasileiras, mas depois, né, lendo até os autores indígenas, assim, tem uma visão bastante crítica com a folclorização da mitologia indígena e a despersonificação, né, dessas histórias, atribuindo-as a uma cultura popular e não relacionando mais com os povos que diretamente trazem essa mitologia. Então hoje eu estou buscando abordar essa questão das lendas, dos seres fantásticos da natureza, das entidades, a partir da própria literatura indígena e quilombola, mas tem histórias de Saci, do Curupira, das sereias, lendas sobre alguns animais, como o peixe-boi, o boitatá e o pai da mata, a lenda sobre Vila Velha, que fica no Paraná, a lenda das Cataratas do Iguaçu, que fica também, né, na divisa do Paraná, Brasil com a Argentina, lindamente ilustrada pelo Herd Guedes, e a lenda das Araucárias. Esse aqui já é um livro que se encaixaria nesse novo contexto de leitura, né, de visão das lendas sobre as plantas e os animais a partir da própria visão indígena, relacionando essas histórias com a história dos povos que estão associados a esses ecossistemas. Então aqui conta a história da araucária e da gralha azul a partir da ancestralidade dos Caingangue. Um livro também lindamente desenhado, traduzido, né, para o português e escrito na língua indígena, muito bonitinho e muito importante para a gente entender a diferença, né, entre folclorizar uma lenda indígena e interpretar e conhecer, né, uma lenda indígena a partir da interpretação dos próprios povos que a vivenciaram e que a têm nos seus elementos de referência mitológica.